Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, eu sou Cris de Pascoal, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu vou falar de uma pesquisa sobre o fim dos tempos na linguagem dos anjos. Se Deus aparecesse na sua frente, personificado na matéria, o que você perguntaria para ele? Você perguntaria sobre o significado da vida, ou o que acontece depois da morte? Ou talvez sobre os antigos poderes místicos contidos nos livros religiosos? Bem, pessoal, vamos refletir sobre isso. Se você pudesse manter uma conversa com Deus, que segredos do universo você gostaria que ele te revelasse? Desde que nós, réis humanos, existimos, isso é algo que sempre perguntaríamos, certamente. Mas, na verdade, há seres que foram além de meramente imaginar e alguns prosseguiram exatamente com essa conversa. Ocorre que nos pergaminhos do Mar Morto há descritos em vários textos de humanos que conversaram com Deus ou supostos deuses. Vamos, nesta pauta, tentar entender o que eles aprenderam quando fizeram e o que o seu trabalho pode nos dizer sobre a existência da humanidade, sobre nosso passado e nosso futuro. A resposta começa com um homem chamado John Dee. John Dee nasceu em 13 de junho de 1527 em uma família de comerciantes em Londres, na Inglaterra. A partir deste início modesto, ele se tornaria um dos maiores pensadores e figuras mais influentes aí de sua época, moldando o mundo nos séculos seguintes. Sua habilidade era aparente desde a eternidade. Aos 15 anos começou a estudar na Universidade de Cambridge, onde fez mestrado, antes de completar 20 anos. Ansioso por mais, Dee deixou a Inglaterra em 1547 e viajou pela Europa estudando e colaborando com as maiores mentes da época, enquanto se movia pelo continente. Por mais de uma década, ele aprendeu matemática, cartografia com os mestres, bem como os segredos da astronomia, física, medicina e até mesmo misticismo e alquimia, reunindo assim uma enorme coleção de livros, mapas, ferramentas de cartografia e instrumentos matemáticos. Após seu retorno à Inglaterra em 1558, o estoque de conhecimento de Dee lhe rendeu um lugar como conselheiro principal e confidente da rainha Elizabeth. A partir desta posição, Dee operaria no coração das grandes mudanças que ocorreriam na era isabelina. Ele se tornaria um recurso inestimável para os primeiros navegadores da Inglaterra, ensinando-lhes navegação, matemática, preparando mapas e dando-lhes vários instrumentos que obteve em toda a Europa, lançando no processo as bases para a exploração do Novo Mundo para a Inglaterra. Na verdade, Dee defendeu fortemente o estabelecimento de colônias britânicas no exterior e até mesmo é acreditado por cunhar o termo Império Britânico. Centenas de anos depois, quando o sol se pôs no Império Global da Grã-Bretanha, isso foi em grande parte graças ao catedrático John Dee, ao mesmo tempo em que aconselhava a rainha Elizabeth, Dee reuniu o que se tornaria a maior biblioteca da Inglaterra, uma coleção surpreendente de livros sobre todos os assuntos e caminhos aí de pensamento. As pessoas vinham de toda a Inglaterra e, na verdade, de toda a Europa para estudar esses livros e pedir conselhos e percepções a Dee. E apesar do seu sucesso, apesar de todo o conhecimento que acumulou, John Dee estava profundamente insatisfeito. Por mais que fosse abrangente seus estudos, eles não lhe deram o resultado nem as respostas que ele tanto procurava. Ele alcançou os limites externos do conhecimento humano e descobriu que não ia longe o suficiente. Ele precisava ir mais longe. Dee acreditava que havia uma maneira de fazer isso, uma maneira de obter a sabedoria que procurava. Ele sabia que dentro da Bíblia, patriarcas como Adão e Enoque foram capazes de falar com deuses e seres celestiais, que conhecemos como os anjos, em algum momento no passado distante, dando-lhes acesso à sabedoria diretamente dos céus. Por isso, Dee acreditava, era o que ele precisava fazer para obter a sabedoria perdida que ele tanto desejava
ele deveria buscar consulta direta com os céus. Curiosamente, essa ideia não era tão comum na época de G. Muitos estudiosos em toda a Europa acreditavam que a Bíblia havia provado que era possível conversar com os céus e seres superiores. O segredo para fazer isso, eles acreditavam, era descobrir a língua primordial da raça humana. No início do livro da Gênesis, Deus fala o universo, a existência, as primeiras palavras faladas na língua original de toda a vida. E quando Deus cria Adão, de acordo com os relatos bíblicos, o primeiro homem, e descobre então que é nessa língua original que Adão conversava com Deus e os anjos aí no Jardim do Éden se comunicavam com ele. No entanto, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o conhecimento desta língua original é perdido e nunca mais alguém pôde desfrutar da conversa familiar com os céus que Adão teve. Descobre assim que havia apenas uma única exceção, o patriarca bíblico Enoque. Nas páginas da Bíblia, Enoque aparece apenas algumas vezes no capítulo 5 da Gênesis, que afirma que Enoque andou com Deus, uma passagem que alguns consideram que significa que Enoque desfrutou de um relacionamento familiar e íntimo com Deus. Seria Deus mesmo? Mas isso não vem ao caso nessa pauta, e isso não é tudo o que sabemos sobre Enoque. Em 1946, o apócrifo livro de Enoque, ele foi descoberto em meio à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, fornecendo um relato detalhado da incrível história da vida de Enoque e, de fato, uma história totalmente diferente aí, da humanidade. Embora os estudiosos na época de John Dee não tivessem acesso a esse trabalho completo, eles tinham pedaços, fragmentos do texto perdido que circulava nos círculos acadêmicos há séculos. A partir desses fragmentos, eles sabiam que Enoque havia sido capaz de falar com o suposto Deus e com os anjos na língua original de toda a existência. E que, de fato, ele havia visitado os céus, onde havia aprendido todos os segredos do universo, que ele havia escrito em um manuscrito que havia sido perdido no grande dilúvio de Noé. Bem, consequentemente, os estudiosos acreditavam que se pudesse descobrir a linguagem original de Adão, poderiam conversar com os céus e conhecer todos os segredos conhecidos por Enoque, os segredos conhecidos apenas pelos seres das estrelas. Insatisfeito com o conhecimento que acumulou de fontes humanas, esse era o objetivo de John Dee. Mas ele não poderia fazer isso sozinho. Para realizá-lo, ele precisaria de um homem chamado Edward Kelly. E embora ele se tornasse uma figura conhecida em toda a Europa na idade adulta, muito pouco se sabe sobre o início da vida de Edward Kelly. Alguns dizem que ele veio de uma família educada e frequentou a Universidade de Oxford, sob o nome de Edward Talbot, embora não esteja claro porque ele teria usado um pseudônimo. Outros então sugerem que ele começou como assistente de boticário, aprendendo os segredos da medicina quando jovem, enquanto outros ainda insistem que ele começou pouco mais que um simples tabelião de Londres. Bem, seja qual for o seu passado, o que se sabe com certeza é que Edward Kelly ganharia destaque internacional devido à sua incrível parceria com John Dee. Tudo começou no final da década de 1870, quando Kelly estava viajando pelo país de Gales. Uma noite ele parou para passar a noite em uma pousada indefinida, uma aldeia nas montanhas. Lá o estalajadeiro, reconhecendo que Kelly era um homem erudito, trouxe um manuscrito velho e esfarrapado, escrito em uma linguagem ininteligível, e mostrou a ele. O estalajadeiro disse a Kelly que durante as guerras religiosas ocorridas, alguns anos antes, um grupo de soldados protestantes havia encontrado o manuscrito enquanto pilhava o túmulo de um rico bispo católico, junto com suas bolas de marfins incomuns. Segundo o estalajadeiro, quando os soldados abriram uma das bolas, não encontraram nada além de um pó escuro dentro e, acreditando que não valiam nada, jogaram fora. Outra bola, junto com o manuscrito, eles, mais tarde, trocaram com o estalajadeiro por algumas garrafas de vinho. Para muitos, a quem o estalajadeiro havia contado essa história no passado,
Era apenas isso, uma história contada de passagem rapidamente esquecida. Mas Kelly suspeitou que havia mais do que aparentemente. Então ele se ofereceu para comprar o manuscrito e a bola misteriosa. Mais tarde, quando ele examinou o manuscrito mais de perto, Kelly chegou a uma conclusão chocante. Esse não era um manuscrito qualquer, mas na verdade parecia ser uma cópia de livro há muito perdido de Sandustin, que dizia revelar os segredos da alquimia, ou seja, a transmutação de metais em ouro. E se isso fosse verdade, pensou Kelly, então ele sabia o que deveria estar dentro da bola, aquele pó escuro que os soldados jogaram fora. Ele abriu a bola para encontrar seu próprio pó escuro, e na experimentação, Kelly estava certo. O pó era uma pequena quantidade da pedra filosofal, aquele material místico usado para transformar metal em ouro. Com uma descoberta tão inacreditável, havia apenas uma coisa que Kelly poderia fazer. Ele deveria levar o pó e o manuscrito para o homem que sabia mais sobre essas coisas do que qualquer outra pessoa. Ele deve trazê-lo para John Dee. Não foi difícil para Kelly conseguir uma audiência com o grande John Dee, que nunca recusou a exploração do conhecimento místico. No entanto, por mais incríveis que fossem os segredos potenciais da alquimia, Dee tinha outras coisas em sua mente. Ele contou a Kelly sobre sua busca pela língua original de Adão e seu desejo de conversar com os céus como Enoque havia feito. Até aquele ponto ele havia feito várias tentativas, mas não encontrou nada além de falhas e instantaneamente Kelly mudou o foco. Será isso que Dee estava procurando? Kelly disse a ele. Bem, então ele estava com sorte, porque, na verdade, Kelly era um vidente, ou seja, um médium visionário, que poderia receber mensagens de um reino espiritual superior. A princípio, Dee ficou cético quanto a essa afirmação, mas depois que Kelly o impressionou com o teste, os dois concordaram imediatamente em firmar uma parceria. A partir de 1581, então, Dee e Kelly trabalhariam juntos na tentativa de conversar com os céus e aprender os segredos do universo. Como eles fizeram isso, foi meticulosamente registrado por Dee. Na verdade, era bem simples. Os dois homens se sentavam em uma sala e colocavam uma pedra de evidência sobre uma mesa preparada. Essa pedra que evidencia era um espelho preto circular, plano de obsidiana polida, projetado para ser uma ponte entre o mundo divino e o terrestre. A partir daí, Dee atuaria como orador, direcionando orações a Deus e aos seres celestiais, pedindo que ele e Kelly fossem dignos da ajuda e compreensões divinas, enquanto Kelly vigiava a pedra e relatava tudo o que via. E de acordo com as anotações aí de Dee, desde a primeira vez que se sentaram para essas conferências espirituais, eles descobriram que após um período de oração, uma luz saía da pedra de evidência, vista por ambos, e entrava na cabeça de Kelly. Quando isso aconteceu, a consciência de Kelly foi transformada e ele foi capaz de receber mensagens daqueles que supostamente seriam anjos na pedra de evidência. Os dois homens descobriram rapidamente que numerosos seres angelicais apareceriam para Kelly nesse estado e que poderiam responder às perguntas que Dee lhes dirigia. Sem hesitar, Dee começou a perguntar sobre Enoque, sobre os segredos que ele havia aprendido enquanto caminhava com Deus. A essas perguntas, um anjo chamado Eve respondeu. O Senhor apareceu a Enoque e foi misericordioso com ele, abriu-lhe os olhos para que pudesse ver e julgar a terra, que era desconhecida de seus pais por causa de sua queda. Pois o Senhor Deus disse, mostremos a Enoque o uso da terra. E Enoque era sábio e cheio de espírito de sabedoria. E ele disse ao Senhor, que haja lembrança de tua misericórdia e que aqueles que te amam prove disso depois de mim. E afirmou a Dee, não deixe sua misericórdia ser esquecida. E o Senhor ficou satisfeito. E depois de 50 dias, Enoque tinha escrito, e esse era o título de seus livros,
que aqueles que temem a Deus e são dignos descreviam para Adi. Isso confirmou que Enoque tinha mesmo recebido um conhecimento secreto dos céus, exatamente o conhecimento que Di estava pesquisando e procurando, e de fato escreveu esses segredos em seu tempo. O próximo passo, então, era óbvio. Di perguntou aos seres celestiais que ele se comunicava se ele poderia ver o trabalho de Enoque, a sabedoria secreta que ele havia escrito. A esse pedido, o anjo Illuminus respondeu: não posso trazer o bronze, mas posso mostrar os livros. O que isso significa? Di se perguntou. Pouco depois disso, ele obteria sua resposta. Durante uma de suas conferências espirituais, Kelly repentinamente relatou ter visto um estranho alfabeto de 21 letras aparecendo na pedra de evidência. Era diferente de tudo que os dois homens já tinham visto antes, uma linguagem totalmente desconhecida. Seria esta a língua original de toda a existência? Eles se perguntaram. A língua com qual alguém poderia falar com os seres dos céus? Alguns dias depois, o texto começou a aparecer para Kelly neste alfabeto escrito na forma de grandes tabelas compostas por quadrados de 49 por 49 preenchidos com palavras. O significado dessas palavras não ficaram imediatamente claras para Di e Kelly, mas eles estavam convencidos de que foram escritos na língua original falada por Adão. Consequentemente, Di chamou as tabelas de Liber Lugae, ou Livro da Fala Divina de Deus. Ele percebeu o que o anjo quis dizer quando disse: não posso trazer o bronze, mas posso mostrar os livros. Di não receberia o conhecimento registrado por Enoque, mas sim os meios e a linguagem para acessar tal conhecimento. E a princípio, Di chamou essa linguagem de angélica, a linguagem dos anjos ou adâmica, já que Adão havia usado no jardim do Éden essa escrita. Mas pouco tempo depois passou a ser conhecido como enoquiano, a linguagem usada por Enoque para descobrir então os segredos do universo. Tudo o que Di precisava fazer era descobrir como usar a linguagem enoquiana para acessar o conhecimento que ele procurava tão desesperadamente. Foi mais de um ano antes que um avanço aparecesse. Finalmente, durante outra sessão, um grupo de 48 chamados foram revelados aos dois homens. 49 invocações destinadas a serem usadas com as tábuas enoquianas que haviam sido anteriormente reveladas. Como o anjo de nome Nalvage explicou, devo, portanto, instruí-lo e informá-lo, de acordo com sua doutrina transmitida, que está contido as 49 tabelas e em 49 vozes ou chamados, que são as chaves naturais para abrir os portões do entendimento, por quais você terá conhecimento para mover todos os portões e chamar quantos anjos quiser ou julgar necessário, e tudo que pode ser muito bom, de forma justa e sábia, abrirão para vocês os segredos de suas cidades e farão vocês entender perfeitamente o que está contido nessas tabelas. Em outras palavras, essas 49 chamadas foram as chaves para abrir os portões do entendimento, a chave para acessar o conhecimento místico ao qual o Enoque tinha acesso. E em suas anotações, Di referiu-se a essas chamadas como as chaves angélicas. Mas havia mais do que isso, conforme Di e Kelly, que continuaram a conversar com os anjos. Eles aprenderam que abrir os portões do entendimento traria, nas palavras dos anjos, a vinda do fim dos tempos. O que exatamente isso significa, então? Em suas anotações, Di escreveu que acreditava que as chaves angélicas eram chave para os mistérios de nossa criação, o conhecimento de muitos mundos e a finalidade desse mundo que vivemos. Ainda assim, Di e Kelly não haviam descoberto como as chaves angélicas poderiam ser usadas, como a linguagem de Adão e Enoque deveria ser invocada, e o que o fim dos tempos realmente significaria. Durante esse tempo, seu trabalho tornou-se tão conhecido que muitas vezes eles conduziam suas conferências espirituais
na presença de nobres, reis e até mesmo o imperador Rodolfo II, o Sacro Imperador Romano naquela época. Mas então, antes que eles pudessem resolver totalmente o enigma, algo aconteceu que mudaria tudo. Durante uma reunião com muitos grandes nobres de toda a Europa, na capital do imperador Rodolfo, Praga Kelly, aproveitou a oportunidade para usar uma partícula do pó escuro que havia adquirido do estalajadeiro, todos aqueles anos antes de transformar um pequeno pedaço de metal em ouro. Os nobres ficaram surpresos e a notícia se espalhou rapidamente pela Europa de que um homem havia aparecido possuindo os segredos há muitos perdidos da alquimia. De repente, o equilíbrio entre Dee e Kelly mudou. Não era mais Dee a estrela, o grande pensador que todos buscavam conselhos. Em vez disso, era Kelly, com quem todos queriam conhecer e conversar. Sem surpresa, essa fama recém-descoberta fez com que Kelly começasse a perder o interesse nas conferências espirituais de Dee e direcionar sua atenção para a alquimia, acreditando ser seu ingresso para a notoriedade e fortuna. Com Dee desesperado para continuar seu trabalho e Kelly ansioso para seguir em outras direções, sua parceria tornou-se tensa, descrita por aqueles que os conheciam como briguentos e tensos. Por fim, Kelly apresentou uma afirmação que abalaria seu relacionamento com John Dee, de uma vez por todas. Ele disse a Dee que durante uma conferência espiritual, um anjo disse a ele que os dois homens deveriam compartilhar tudo, incluindo suas esposas. A sugestão causou grande angústia a Dee. Embora ele tenha acabado consentindo em compartilhar sua esposa, ele rompeu sua parceria com Kelly quase imediatamente depois e voltou para a Inglaterra. Que anjo é esse, né, pessoal? Os dois homens nunca mais se veriam. E ao retornar à Inglaterra, Dee descobriu que sua casa havia sido invadida durante sua ausência e sua preciosa biblioteca havia sido danificada, com muitos de seus livros e instrumentos valiosos roubados. E foi por isso que depois de algum tempo que ele esteve fora, nessa atitude aí, né? Ele esteve fora da Inglaterra, ele mudou-se então de lá, tornando-se mais hostil às práticas ocultistas. Como todos estavam cientes do que o Dee estava tentando fazer durante seu tempo fora, ele de repente se viu condenado ao ostracismo e desprezado. Buscando se recuperar, Dee apelou para sua velha amiga, a rainha Elizabeth, mas o melhor que ela pôde fazer foi nomeá-lo para um cargo afastado no Christ's College, em Manchester, onde ele foi ridicularizado e evitado aí por seus colegas. Quando Elizabeth morreu e foi sucedida pelo rei James I, a queda de Dee em desgraça foi completa. De uma posição de destaque, um dos mais conhecidos do Império Britânico, que mudaria significativamente o mundo nos próximos séculos, Dee passaria seus últimos anos na pobreza e na desgraça, antes de morrer no final de 1608 e no início de 1609. Kelly, por outro lado, conseguiu a fama e a fortuna que desejava, pelo menos por um tempo, com sua suposta experiência alquímica, ganhando o favor do imperador Rodolfo. Ele recebeu várias propriedades e grandes somas de dinheiro, até nomeado cavaleiro por Rodolfo, e recebeu o título de barão da Boemia em 1590. Havia apenas um problema. Kelly havia recebido sua fama e fortuna. Tudo o que ele precisava fazer agora era produzir o ouro, o que, apesar de sua exibição anterior, ele parecia incapaz de fazer. Pouco tempo depois de receber seu título do cavaleiro, Kelly foi surpreso por Rodolfo, que acreditava que ele poderia fugir sem nunca ter cumprido sua parte no trato. Depois de alguns anos, Kelly foi libertado da prisão sob a promessa de continuar seu trabalho alquímico. Mas quando ele falhou novamente em produzir ouro, ele foi novamente preso. Em 1598, Kelly morreria enquanto tentava escapar da prisão, caindo de uma janela para a morte. Tanto para Dee quanto para Kelly,
O fim foi tanto trágico, mas o mais trágico foi que eles nunca foram capazes de concluir seu trabalho. Nunca foram capazes de desvendar totalmente os segredos do universo, de colocar em prática o poder da linguagem enoquiana e as chaves angélicas. Embora Dee tenha deixado para trás numerosos manuscritos e centenas de páginas de anotações, seu trabalho desapareceu na memória e foi quase esquecido. Mas isso foi até o final da década de 1880, quando seu trabalho foi redescoberto e tudo mudou. Perto do final do século XIX, um grupo surgiu na Grã-Bretanha, conhecido como a Ordem Hermética da Golden Dawn, fundada por Samuel Liddell. A Golden Dawn, como era conhecida, era uma sociedade secreta dedicada à magia oculta, misticismo e metafísica, que operava nas sombras do pensamento dominante. Em algum momento do final da década de 1880, Mater se deparou com o trabalho de John Dee e Edward Kelly, enquanto pesquisava manuscritos antigos no Museu Britânico. Reconhecendo a importância do que havia encontrado, e imediatamente começou a incorporar o trabalho em seus grupos de ensinamentos e rituais ocultos, sintetizando a linguagem enoquiana e as chaves angelicais de Dee e Kelly com magia egípcia antiga e cabalística para construir um sistema abrangente que formariam então a fundação da Golden Dawn. Embora por conta própria, a Golden Dawn teria um impacto significativo no renascimento do ocultismo moderno que estava ocorrendo na Europa na época. Nenhum outro lugar teve seu maior impacto do que através de um dos seus pupilos estelares, um homem chamado Aleister Crowley. Ele nasceu em 12 de outubro de 1875 em Yorkshire, na Inglaterra, como herdeiro de uma lucrativa empresa de cerveja. Ficou claro desde muito jovem que Aleister Crowley era diferente. Apesar de sua educação cristã conservadora, o jovem Crowley estava profundamente interessado em práticas cultas e nas misteriosas religiões do Oriente, lendo tudo o que podia e tentando também implementar o que havia aprendido em sua vida, antes mesmo de atingir a puberdade. Ao se tornar adulto, Crowley frequentaria a Universidade de Cambridge, mas sairia sem obter um diploma no momento em que recebesse sua herança. E aos 23 anos, ele ingressou na Golden Dawn, onde pela primeira vez seria exposto ao trabalho de John Dee e Edward Kelly. Em pouco tempo, Crowley provou ser uma espécie de prodígio, subindo rapidamente nas fileiras da ordem e até mesmo sendo ensinado pelo próprio Samuel Mater, fundador da Golden. Na verdade, ele era um prodígio tão grande que começou a perder a fé na liderança do grupo, acreditando que poderia estar fazendo melhor. Consequentemente, ele estabeleceu sua própria facção e tentou um golpe de liderança. Infelizmente para Crowley, esse golpe falhou, ele foi expulso do grupo. Mas esse não foi o fim de sua jornada oculta. Após ser expulso da Golden Dawn, Crowley deixaria a Inglaterra e começaria um período de viagens pelo mundo e exploração espiritual através da Índia, China, Egito, escalando montanhas, visitando templos, fumando ópio e consumindo cocaína e assumindo vários amantes. Em 1904, Crowley se encontrou no Cairo, recém-casado na cidade, em sua lua de mel. Foi lá que ele teria uma experiência que realmente mudaria sua vida. De acordo com seus registros, enquanto no Cairo, sua esposa começou a sofrer períodos de delírio, durante os quais ela diria continuamente a ele que eles estavam esperando por você. Quando ele perguntava a ela quem o estava esperando, ela respondia: o deus Horus. O que isso significa? Crowley se perguntou. Sua esposa estava simplesmente histérica? Bem, finalmente um dia, durante um ataque de delírio, ela disse a ele que chegou o equinócio dos deuses. Pouco tempo depois, Crowley escreveria tudo o que Aiwass disse a John Dee. E ao fazer isso, ele começou a acreditar que era a reencarnação literal de Edward Kelly, recebendo as palavras do anjo Aiwass, de fato continuando o trabalho de Dee e Kelly, que haviam começado anos antes.
Essas palavras se tornariam um manuscrito que Crowley intitulou The Liber Legis, ou Livro da Lei. De acordo com Crowley, o anjo Ahriman disse a ele que a humanidade estava entrando em um novo éon e que Crowley serviria como um profeta. Com esta revelação e seu livro da lei, Crowley fundaria sua própria religião, que ele chamou de Telema. Em pouco tempo, Crowley começou a publicar trabalhos sobre filosofias e ensinamentos, incluindo a primeira análise abrangente do trabalho de Dee e Kelly, que ele intitulou Um Breve Resumo da Representação Simbólica do Universo, derivado pela evidência de Sir Edward Kelly. Ao longo de sua obra, um conceito central começou a emergir, uma fusão de trabalho de Dee Kelly e o próprio conhecimento de Crowley das antigas religiões do mundo. Tudo começou com o tal corpo de luz, também conhecido como corpo astral, um conceito que aparece em diferentes formas nas tradições humanas. E como o estudioso descreveu o corpo de luz, que é uma experiência estática, mística ou fora do corpo, onde o viajante espiritual deixa o corpo físico e viaja em seu corpo sutil para reinos mais elevados. Se parece inacreditável, na verdade, existe um vídeo inteiro sobre o tema de projeção astral, incluindo vários experimentos que provam que a projeção astral é um fenômeno real. Para Crowley, viajar no corpo de luz era uma ferramenta fundamental de Telema. No entanto, ele acreditava, e foi muito além de mero acesso a reinos superiores, que de fato o corpo de luz era, em suas palavras, um depósito de toda a experiência. Ecoando assim o trabalho de Dee e Kelly, Crowley afirmou que o corpo de luz estava prestes a entrar em comunicação com indivíduos que existem em um plano superior ao nosso, elevando-se ao nível deles. E para penetrar nos santuários protegidos do profano, estabelecer relações com seus habitantes que possam ser úteis para adquirir conhecimento e poder, ou para comandar o serviço, em outras palavras, era o corpo de luz que era a chave para acessar o conhecimento, outrora possuído por Enoque. Mas Crowley foi além novamente, expandindo o trabalho de Dee Kelly, onde eles falaram sobre a abertura dos portões do entendimento como o precursor dos fins dos tempos. Crowley afirmou: o Apocalipse é uma transformação mental que ocorreu e estará ocorrendo dentro do inconsciente coletivo da raça humana. O que Crowley estava dizendo era que o fim dos tempos não seria literal como uma destruição do mundo, mas sim que a abertura dos portões do entendimento representava uma espécie de evolução mental que levaria a humanidade a um plano superior da existência. Durante anos, Crowley faria proselitismo de seus ensinamentos em todo o mundo, tentando trazer a transformação mental do qual ele falava. Talvez sem surpresa, ele se tornou uma figura altamente divisiva e controversa no pensamento dominante. Mas isso não se devia apenas a seus ensinamentos. Reconhecidamente, Crowley era lendário, usuário de drogas. Ele também desfrutava de uma procissão interminável de parceiros sexuais, tanto mulheres quanto homens, como parte do que eles chamavam de magia sexual. Algo semelhante ao que o místico russo Rasputin estava realizando. Esses fatos, juntamente com seus ensinamentos, significaram que Crowley foi denunciado por muitos pensadores proeminentes de sua época e demonizado na mídia. Na verdade, Crowley inclinou-se para essas denúncias, apelidando-se de besta 666, para zombar daqueles na academia e na alta sociedade que acreditavam que ele era o diabo. Eventualmente, no entanto, os modos selvagens de Crowley o levariam a desperdiçar sua riqueza herdada, deixando-o viver os últimos dias de sua vida sem um tostão em uma pensão, onde morreu de bronquite crônica em 1947. E, no entanto, por ser tão odiado e condenado ao ostracismo, quanto Crowley esteve em muitos círculos durante sua vida, depois de sua morte, sua influência e a influência de seus ensinamentos iriam realmente explodir. 20 anos depois, quando o movimento de contracultura surgiu nos Estados Unidos, muitas das figuras mais importantes da época,
Os seguidores de Telema, a ordem de Crowley, né? E dos ensinamentos dele, de Aleister Crowley, foram os Beatles, por exemplo, influenciados pelo trabalho de Crowley. Na verdade, eles tinham um apelido para ele, Sargento Pimenta. É verdade, seu álbum seminal de 1967, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, recebeu o nome de Aleister Crowley, com sua imagem aparecendo até na capa do álbum. Quando eles cantaram, há anos atrás, o Sargento Pepper ensinou a banda a tocar. Eles estavam se referindo à morte de Crowley em 1947 e como Telema os ensinou sobre níveis mais elevados da existência. Eles não estavam sozinhos naquela época. No entanto, o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, chegaram ao ponto de comprar uma casa onde Crowley havia morado, em uma tentativa de se conectar com o poder do homem. Enquanto isso, Mick Jagger e David Bowie estudavam os ensinamentos de Crowley, às vezes juntos, levando a uma teoria infame de que eles dormiam juntos como Crowley, né, fazia, praticando magia de acoplamento na tentativa de alcançar uma consciência superior. Agora, mais do que isso, os ensinamentos de Crowley exerceram uma enorme influência nos novos movimentos religiosos da década de 1960 e além, ajudando a moldar as versões modernas da Wicca e do Tarot, e até mesmo fornecendo aí uma base para Ron Hubbard, que era um devoto seguidor de Crowley. Antes, ele partiu por conta própria e fundou a Cientologia. Além da espiritualidade da cultura popular, a influência de Crowley também se infiltrou e mudou os pensamentos científicos. Um dos pensadores mais significativos da década de 1960 foi o psicólogo revolucionário americano Timothy Leary, que ficou famoso aí devido à sua defesa ao uso de drogas psicodélicas para alcançar um nível superior de consciência. Estudou os ensinamentos de Crowley e os incorporou ao seu próprio trabalho. Mas não foram apenas pensadores contraculturais como Larry. De fato, um dos cientistas mais importantes do século XX foi um notável praticante da Telema, a ordem de Crowley. Nas décadas de 30 e 40, enquanto Crowley pregava uma nova maneira de pensar, uma mudança de pensamento também ocorria no reino da ciência espacial. Até aquele momento, o campo da ciência de foguetes era vista como um sinônimo de ficção científica desprezada e ridicularizada pela maior parte da academia. Isso foi até que um homem chamado Jack Parsons apareceu e inventou um motor de foguete, tornando-se o processo não apenas um dos fundadores do laboratório de propulsão a jato da NASA, mas uma das figuras mais importantes da história do programa espacial dos Estados Unidos da América. Hoje, Parsons é conhecido como o pai da ciência de foguetes e, de fato, sua contribuição para os esforços da humanidade para alcançar as estrelas foi tão grande que, em 1972, uma cratera na Lua recebeu seu nome. No entanto, ao mesmo tempo em que ele conduzia seu trabalho inovador em motores de foguetes, Jack Parsons era um proeminente seguidor de Aleister Crowley. Na década de 40, ele foi nomeado pelo próprio Crowley como líder de um convento conhecido como Agape Land, onde os seguidores de Telema viviam e conduziam cerimônias mágicas. Na verdade, os colegas científicos de Parsons até se lembravam dele cantando em uma língua estranha enquanto conduzia seus experimentos com foguetes, a língua enoquiana de Dee e Kelly. Tragicamente para o mundo da ciência, Jack Parsons morreria jovem, com apenas 37 anos, após um acidente em seu laboratório ter causado uma explosão, enquanto os investigadores que examinaram a cena concluíram que Parsons deve ter misturado descuidadamente os produtos químicos que levaram à explosão. Aqueles que o conheciam disseram que ele foi muito cuidadoso em seu trabalho para ter cometido tal erro, como esse, né? Estranho. Curiosamente, de acordo com os relatos, os socorristas no local encontraram o corpo mutilado de Parsons, cercado por estranhos documentos ocultos. É possível que ele não estivesse conduzindo experimentos de foguetes, mas algum tipo de ritual oculto. Cuidadosamente, pouco antes de sua morte, Parsons escreveu uma carta para Aleister Crowley, dizendo-lhe que ele estava conduzindo experimentos
E chegando cada vez mais perto, com esse sucesso esperado, Parsons escreveu: Babylon está encarnado na Terra hoje, aguardando a hora certa de sua manifestação. E naquele dia, seu trabalho será realizado e serei levado pelo sopro do fogo. Ou seja, ele estava tendo contato com alguma entidade. Parsons estava trabalhando para acessar um plano superior da consciência, como Crowley havia ensinado? Creio que sim. Ele estava tentando abrir os portões do entendimento descrito por Dee e por Kelly. E se ele tivesse conseguido falar realmente, ou ter essa comunicação? O que deu de errado? Ou realmente o que deu certo? Independente do que aconteceu com o John Parsons, é preciso dar um passo para trás e examinar o que estava acontecendo de maneira mais ampla. Lembre-se de que Dee e Kelly foram informados aí pelos anjos que a capacidade de abrir os portões do entendimento espirituais desencadearia o fim dos tempos. Aleister Crowley expandiu isso para afirmar que o fim dos tempos foi de fato uma transformação mental ocorrendo dentro do inconsciente coletivo da raça humana, até se tornar consciente. Agora pense em onde o pensamento e a habilidade humana foram levados pelos Beatles ou Timothy Leary como um novo movimento religioso que continua até hoje, forneceu novas maneiras de olhar o mundo e conectando-se aos seus poderes. Pense em Jack Parsons, cantando uma língua enoquiana perdida há muito tempo, enquanto trabalhava nos experimentos de foguetes que permitiram à humanidade uma maneira inteiramente nova de pensar, adquirida com a exploração do espaço sideral. Não é uma transformação mental ocorrendo, a abertura, talvez, dos portões do entendimento? E se for, então o que pode vir a seguir? Me digam o que vocês pensam aí no comentário. Porque tudo isso nos deixa claro que esse movimento ocorreu muito tempo atrás e que agora nós estamos entrando nesse movimento coletivo de despertar e reconhecer as multidimensões, sejam elas celestiais, astrais e os multiversos. Diz aí o que você pensa sobre isso. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X. Vem comigo nessa jornada.